Olá, gente linda, boa noite a todos e a todas. Esperando aqui a Fábia entrar, deixa eu mandar aqui uma mensagem para ela. E ela me mandou uma mensagem e eu não posso ouvir, porque estou impossibilitada, porque estou aqui na live, né? Esperando vocês. Vamos lá, gente. Hoje um papo bem, bem legal, bem importante, bem interessante, porque nós vamos falar sobre as nossas conquistas, os nossos avanços. Celebramos dia 8 agora, o Dia Internacional da Mulher. E aí temos muito que conversar sobre isso, né? Vamos lá. Aê! Olá, Oi, irmã! oi, tudo bem com você? Tudo bem? E você? Tudo bem, só muito calor aqui. Eu não sei se aí tá, mas aqui tá muito. Aqui tá gostoso, agora à noite tá mais fresquinho, mas estava bem quente antes. E aí eu causei um acidente aqui, por isso que eu até entrei 2 minutos atrasado, porque fui pegar água, derramei tudo, enfim. Acontece. Mas estamos aí. Certo, vamos dar um Irmã, tempinho eu, aí pro eu até pessoal falei entrar, né? aqui, ó, que você falei assim, deixa eu avisar a Fábio que eu já entrei. Eu vi que ela me mandou uma mensagem, eu não posso ouvir porque eu já tinha entrado na live. E aí eu não sei nem o que você falou. Mas enfim, já falei aqui para que a gente vai ter um assunto super importante hoje, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que nós comemoramos, né, no dia 8 de março. E oi, mãe, tudo bem? E, e Oi, vamos mãe. bater um papo Um sobre beijo, mãe. isso, mas antes de mais nada, eu queria dizer para quem chegar aqui depois também, e ou for assistir o vídeo no gravado, não esquecer de curtir, compartilhar se fizer sentido, enfim, comentar se você achar que deve, e, enfim, fazer com que a nossa página reverbere e que as informações aqui trazidas possam chegar para mais pessoas, especialmente nessas lives que são que a gente traz realmente informações a respeito de conhecimento, até de lei, de direitos, né, do autoconhecimento. A Fabiana traz vários aspectos que eu acho super relevantes e que despertam o nosso olhar para a gente. Mas, Fábio, vou passar a bola para você começar e fazer a abertura da nossa live. Tá bom. É, depois você escuta meu áudio que você vai dar risada, tá bom? Tá bom. Vou começar aqui falando sobre, né, o Dia Internacional da Mulher, que a gente celebrou aí no último dia 8 de março. Vou falar um pouquinho e vou pedir licença para vocês, porque eu vou ler, tá? O Dia Internacional das Mulheres, celebrado no dia 8 de março, representa a luta feminina por direitos e igualdade. A data reforça a importância do empoderamento feminino e da valorização das conquistas alcançadas ao longo da história. Vale a pena rememorar em que circunstâncias teve origem o Dia Internacional da Mulher, que está ligado aos movimentos operários do início do século XX, quando, em 1908, cerca de 15 mil mulheres marcharam em Nova York, reivindicando melhores condições de trabalho, redução da jornada e direito ao voto. E foi este movimento que inspirou a criação do primeiro Dia Nacional das Mulheres nos Estados Unidos. Isso foi em 1909. Em 1910, durante a Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, a ativista Clara Zetkin, me corrija se eu falei certo ou errado aí, propôs que a data se tornasse um evento global. A proposta foi aceita e, em 1911, diversos países passaram a celebrar o dia como um marco das lutas femininas. No entanto, foi somente em 1975 que a ONU oficializou a data,
fortalecendo sua importância. E hoje nós queremos conversar um pouquinho aí sobre os avanços e os obstáculos que ainda persistem no cotidiano das mulheres. Diante de tudo isso, dessa introdução, né, eu quero dizer que, primeiro, do nosso tema, o conhecimento que a Lu tem diante disso, por trabalhar muito dentro dessa área, é muito além do que eu tenho. Ela tem um conhecimento técnico, além de ter, né, um amplo, né, conhecimento diante das questões relacionadas às mulheres. Então, por isso, eu vou perguntar aí, Lu, qual a conquista que você julga aí fundamental para os direitos que hoje não são garantidos? Bom, antes de mais nada, oi, Teia, que bom que você está aqui, amiga, que bom que você chegou. Eu não Adoro quando vejo eu ninguém, vejo tá? as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que participam da nossa vida aqui com a gente. Bom, Fábio, quanto à pergunta que você fez, bom, primeiro, antes de mais nada, eu quero só fazer um recorte aqui para comentar sobre isso que a Fábio falou, do fato né, de eu ter um conhecimento maior em razão das minhas pesquisas, do meu estudo. É fato, mas eu gostaria de contextualizar até isso na minha vida. Não foi sempre assim, esse tema não foi sempre caro para mim, embora devesse, porque eu acho que ele é natural, deveria ser, porque nós, enquanto mulheres, temos que estar a par dos nossos direitos. Mas eu percebo que muitas de nós não estamos, muitas não têm conhecimento sobre direitos básicos, e é uma pena. E eu acho que a informação, esse é um dos propósitos desse canal, é levar a informação, porque a informação nos liberta, e a informação abre caminhos também. Então, quanto à pergunta que você me fez, é uma pergunta bem difícil, porque eu acho que são inúmeros os avanços e as legislações que contribuíram para que nós hoje chegássemos aonde chegamos. É certo que, não obstante os avanços, ainda temos muito que percorrer, a gente vai falar sobre isso no decorrer dessa live, mas eu gostaria de pontuar duas legislações que eu considero como fundamentais, porque penso que elas abriram as portas para as que se seguiram. A primeira delas diz respeito à educação. E é claro que eu tinha que falar sobre isso, porque eu, para quem não sabe, além de atuar como advogada, de pesquisar sobre mulheres, eu também sou professora, com muito orgulho, num país que infelizmente não valoriza a educação como deveria. E o Brasil sancionou a lei geral que dispõe sobre educação e que dá acesso, permitindo que as mulheres frequentassem a sala de aula, e no primeiro momento apenas limitando um pouco o acesso ao conhecimento, tá? Porque não podia, por exemplo, frequentar uma universidade, se deu em 1827. E a primeira mulher a ingressar no ensino superior no Brasil só conseguiu essa conquista em 1887. Ou seja, veja quanto o lapso temporal existente ali. E para mim, essa é uma conquista primordial, porque, como eu falei para vocês, a informação, ela nos liberta, ela nos salva, ela nos abre caminhos, e isso só se dá através do conhecimento que a educação traz para a gente. Então, essa é a primeira lei que eu julgo que é importante. A segunda conquista, nós tivemos várias, né? Mas você me pediu uma, eu vou te dar duas. A segunda conquista que eu penso que foi um passo essencial para o nosso reconhecimento dentro da sociedade foi o direito ao voto, que veio só em 1962, né? Que nós pudemos votar, né? Que as mulheres conquistaram esse direito em 1932, perdão. Em 1932, que as mulheres conquistaram o direito de serem incluídas no processo eleitoral. E aqui eu até faço um adendo, porque nós tivemos também algumas questões, né? Tem que fazer esse recorte, porque a mulher votava, mas ela tinha que ter autorização do marido. Né? Então, o voto de cabresto para as mulheres, ele é introdutório na nossa vida política. Mas foi algo que nos abriu um espaço para participar de uma esfera que era
não era prioritariamente, era exclusivamente masculino. E que, claro, que esse desafio, ele segue ainda hoje, nós temos baixa representatividade feminina nos espaços políticos, o que vai impactar em todo o acervo legislativo que nós vamos comentar nessa live, em todas as conquistas e os obstáculos que ainda permeiam a nossa vida, porque nós ainda temos majoritariamente homens escrevendo leis a respeito de direitos das mulheres. Então, é algo que obviamente nos atravessa, porque a condição feminina de ser se distingue da condição masculina de ser pelas suas próprias peculiaridades, né? E que não preciso nem colocar aqui, porque seria desenhar o óbvio. Mas eu diria, Fábio, que para introduzir a nossa conversa, essas duas são as que eu reputo como aberturas de portas para as legislações e para os avanços que nós tivemos na sequência. E veja que eu, advogada criminalista, trouxe duas legislações que são no âmbito, na esfera civil, né? Mas que eu penso que foram primordiais até para as conquistas que vieram depois na esfera penal, e que a gente vai falar bastante sobre isso também. Eu vou pegar aí o gancho que você falou da política e, como em toda live, a gente comenta que a gente dá uma estudadinha, né? Estudei um pouquinho também. Me assustei. É claro que a gente sabe que a representatividade feminina no nosso país, ali no Congresso Nacional, é pequena, mas eu vi que apenas 17,7% das mulheres ocupam o Congresso Nacional. Fiquei, como você bem colocou, né? E aí, aonde ficam os nossos direitos, né? Porque então, Fábio, pode falar, por favor, conclua. Não, porque eu fiquei me questionando ali, né? Os homens. Chocada, na verdade, né? Porque às vezes, como não, às vezes não faz parte do cotidiano, de trabalho, né, do teu trabalho, por exemplo, às vezes a gente não se atenta para esses números. Mas aí entram várias questões que eu quero abordar, Fábio. Espera aí que eu desmoronei tudo aqui. Não vou mais mexer, senão vai cair tudo. Não, só abaixa um pouquinho sua câmera, isso. Estou aparecendo? Tá aparecendo, tá ótimo. Fábio, um aspecto a ser considerado nesse percentual. Veja, nós demoramos para ter esse direito ao voto, né? 1932. Então, e ainda quando tínhamos esse direito inicial, era com a outorga do marido. Ainda hoje temos alguns obstáculos em relação a essa questão do espaço político, porque se nós formos olhar essa ausência, ou essa parca representatividade feminina nesses espaços, se deve também a uma estrutura machista que atinge homens e mulheres dentro do nosso país. Por que eu coloco dessa forma? Porque ainda temos muita resistência em votarmos em mulheres. E digo isso com muita segurança, porque nós somos maioria das votantes nesse país. Então, o mais lógico seria que tivéssemos mais mulheres nos representando nesses espaços. E isso não ocorre. Então, o que indica que nós, mulheres, continuamos elegendo homens para essas pautas que também nos dizem respeito. E aqui eu proponho até essa reflexão para que nas próximas eleições se atentem para essas questões e esses recortes de gênero. Não necessariamente que o fato de termos uma mulher no espaço político nos garanta direitos. Porque, como eu disse, faço questão de frisar cada vez que esse assunto vem à tona, o comportamento machista, ele não é exclusivo de homens. O comportamento machista advém de uma cultura patriarcal, de uma estrutura que impacta a homens e mulheres, né? E é claro que todos nós estamos em processo de desconstrução, na medida em que nos colocamos abertos a isso. Há ainda resistência? Há, porque essa cultura ela está enraizada na sociedade, é muito forte. Então, eu não julgo, procuro não julgar, mas procuro trazer a reflexão. Não julgar no
sentido de, é machista, ou estereotipar uma pessoa por conta de um comportamento que foi machista, porque todos nós estamos inseridos dentro desse contexto. Mas eu procuro buscar, fazer o alerta, acender aquela chavinha, porque muitas vezes a pessoa não se dá conta. É tão enraizado no comportamento social e é tão normalizado que muitos agem instintivamente e não se dão conta disso. E muitas mulheres também são impactadas por isso, acabam fomentando um machismo que lá no final, como a gente vai ainda falar sobre isso, acaba nos agredindo, nos maltratando, nos violentando e nos matando. Então, é um machismo que começa em situações, em esferas da vida de modo muito sutil, nos privando de direitos, é o mesmo machismo que lá na frente acaba com a nossa vida. Aí entra num ponto que fala bastante da minha área, né? Que seria padrões de comportamento. Né? Que padrões de comportamento que são naturalizados pela sociedade, é como nós aprendemos. Né? E posso dizer que nem sempre o que é natural é saudável. Né? Se a gente pensar na evolução do homem como uma espécie, mudou o contexto, mas não mudou o comportamento, não mudou a ideia. E isso é passado, transgeracional, é passado de geração para geração. Então, quando eu falo que entra muito da minha área, é porque também entra da tua, Lu, porque eu acho que perpassa pela educação, né? O quanto é transmitido, né? A educação nas escolas mesmo, padrões que acabam trazendo muito o contexto machista, né? Então, fala um pouquinho aí para mim. Pode falar, mas eu ia só seguir na mesma linha que você, e até achei bem importante você abordar a questão da educação, porque como eu coloquei essa lei como o início de todas as portas, e eu fiz questão de trazê-la, porque eu penso que dificilmente nós vamos desconstruir isso, mudar um paradigma, se não através da educação. Uhum. É claro que a criação de leis nos ajudam, é claro que precisamos de políticas públicas no enfrentamento dessas desigualdades, mas todas elas passam pela educação. Todas elas precisam da educação. Então, para mim, é a porta realmente de entrada. E sobre a questão do padrão de comportamento, Fabi, a gente visualiza isso em todas as esferas. Né? Desde das salas de aulas até dentro das nossas casas, inicialmente dentro das nossas casas, quando nós refletimos, por exemplo, o modo como nós educamos filhos e filhas, né? E até coisas muito básicas e sutis, quando você vai comprar um presente, um brinquedo. Que brinquedos nós costumamos comprar para os nossos filhos homens? O carro, é o carrinho, é a bola, é o videogame. E para as nossas filhas, mulheres, é a boneca, é a cozinha, a panelinha, a xicrazinha, o bulizinho. Então, ainda que pareça assim, nossa, Luciana, mas que bobagem, é só um brinquedo, não é só um brinquedo, é uma simbologia que expressa muito da nossa cultura. Por quê? Porque nós ensinamos as nossas filhas desde cedo que elas têm que ser cuidadoras. Cuidadoras da casa, cuidadoras dos filhos. Esse papel, nós é que atribuímos, nós pais e mães, atribuímos dentro das nossas casas. Né? O papel de ir para a cozinha, ajudar, de fazer uma comida, de ajudar a lavar a louça, enfim. Enquanto isso, os nossos filhos estão brincando com o carrinho, já ensinando, já entendendo que é legal ter um carro, brincando com a bola, já entendendo que jogar bola é uma coisa do universo masculino, né? E que pese a gente tenha avançado em vários pontos, o fato é que se a gente olhar para dentro das casas com esse recorte, com esse olhar de gênero, a gente vai ver que a gente ainda repete esse padrão, esse comportamento. Até com frases, muitas vezes,
Tá chorando por quê? Isso é coisa de homem. Uhum. Isso é coisa de menininha, né? Tipo, então a gente ensina até a questão dos meninos não desenvolverem a sensibilidade que é peculiar ao ser humano. Uhum. E aí, então, quando eu trago isso, embora a gente esteja falando aqui do Dia Internacional das Mulheres, das nossas conquistas, dos avanços, não temos como não fazer esse recorte para olhar o impacto que o patriarcalismo causa também nos homens. Porque eles são desafiados a todo momento de serem fortes, de serem viris, de não fracassarem, de não chorarem, de não demonstrarem os seus sentimentos, porque isso é sinônimo de fraqueza. Então, tudo isso desemboca lá na frente também em questões até de ordem emocional e mental, que você poderia falar muito melhor do que eu, para homens e mulheres. É claro que eu acentuo a questão da mulher, porque os impactos são maiores em razão da sobrecarga que ainda nos compete. Eu concordo, né, em vários pontos aí, e posso te dizer, a gente já trouxe várias vezes isso aqui, mas eu ainda acho que cabe falar, né, que é o contexto da educação familiar, de como educamos filhas e filhos, né, para a vida adulta, né? E se eu vou educar pensando na independência, né, eu tenho que educar pensando que eu tenho um filho, né? Ele tem que viver sabendo cuidar de uma casa. Interessa, né? Assim, aí eu vou falar de um contexto geral, que é a criação. Não interessa se é um homem ou se é uma mulher, né? É um ser humano que vai precisar ser independente. Se olharmos para esse contexto, muda o foco da educação, né? Mas também temos sim que levar em consideração que biologicamente somos diferentes, né? Tem funções que são mais atribuídas aos homens por uma questão de ter uma força física maior. E tá tudo bem? Quer dizer que a mulher não pode fazer? Não. Mas quer dizer que é mais fácil para o homem, né? E assim como tem outras funções que a mulher se adequa melhor do que o homem, né? Porque tem um olhar talvez mais atento aí, né? De fato, né? O homem tende a ver o todo ali e a mulher não, ela consegue a ver o todo, não, desculpa, a separar só. Você está falando de uma coisa, ele faz separa naquela parte, né? E a mulher consegue ver o contexto todo, né? Então, quando a gente fala aí desses padrões de comportamento, tem que cuidar um pouquinho para que a gente não coloque dentro de caixinhas, né? E sim pensando no ser humano. Por isso que eu falo que é diferente. É diferente de como fomos educados? Sem dúvida é diferente. Porque não tínhamos o conhecimento que temos hoje, porque não, além do conhecimento que nós temos hoje, e que, como você bem colocou, demorou para a gente adquirir esse direito a ter o conhecimento, né? A mulher adquirir, mas a ciência não tinha avançado tanto, mas também não fechar para que não olhe só um ponto e deixe de olhar o outro. Como você bem colocou, os homens também sofrem com as questões que são impostas a ele aí, pensando na questão da sensibilidade, de não poder expressar os seus sentimentos, enfim. São comportamentos que, para que a gente não passe adiante, tem que se refletir de como está fazendo dentro da sua própria casa. Fabi, eu só queria fazer uma observação que, em que pese, né, eu tenha
trazer dos impactos assim iniciais aqui dessa cultura patriarcal para homens e mulheres, obviamente que a gente não pode ignorar o olhar de gênero sobre isso, porque esse comportamento afeta a ambos, mas mata só um tipo de gênero. E a gente não pode ignorar isso. E os obstáculos também relacionados à mulher são impensáveis para um homem, né? E eles passeiam, transitam em várias esferas da vida, né? Inclusive na questão do mercado de trabalho, que nos era negado durante muitos anos, né? E quando houve o ingresso da mulher no mercado de trabalho, a função que lhe cabia era de ser professora. Outros espaços nos eram negados. Você não, jamais era imaginável ver uma mulher tratando de finanças, uma mulher gerente de banco, e, né, quanto mais uma mulher decidindo questões políticas dentro do nosso país. Para você ter uma ideia, até 1962, ou seja, nossa mãe já tinha nascido, né, já estava grandinha, ela está me assistindo aqui. Grandinha não, estava na infância ainda, né? A mulher brasileira só podia abrir uma conta bancária com autorização do marido. E isso mostra um outro ponto, Fábio, que às vezes você pensa assim, não, evoluiu, antes ela podia, imagina, até 62 só podia... E as que eram solteiras? Mulher solteira não tinha direito. Mulher solteira não tinha direito. A conta bancária da mulher solteira era do pai dela. E isso reflete muito nos nossos comportamentos, em que pese a gente tenha evoluído, em que pese tenhamos avançado em muitos aspectos, não há dúvidas do quanto isso impacta em cada uma de nós, nas nossas finanças, no modo como a gente lida com o dinheiro, porque nós não fomos ensinadas a isso. A mulher, durante muito tempo, foi ensinada a fazer crochê, bordar, cuidar do marido, cuidar dos filhos, gente. E cozinhar. E cozinhar. Então, e que são papéis que hoje o homem quando cozinha, inclusive cozinha infinitamente bem. Então, eu acho que a gente tem que quebrar mesmo esse paradigma. Oi, Sula, querida, linda, seja bem-vinda. Ainda bem que você veio, Sula, porque nós vamos ter o nosso sorteio hoje do livro. E esse livro aqui, ó, poucas pessoas participaram do sorteio. Eu acho que vai estar bem fácil de uma de vocês que esteja assistindo ganhar. Aqui, a morte é um dia que vale a pena viver. Mas tá, vamos continuar aqui, gente. Fábio, então, assim, quando a gente passa por essa questão da mulher ter que pedir autorização para o marido, a gente está falando do Estatuto da Mulher Casada, que perdurou durante anos no Brasil. No nosso próprio Código Civil, nós tínhamos questões como mulher honesta. No Código Penal, da mesma forma, crimes contra a dignidade sexual vinha estipulado, exatamente expressa a palavra mulher honesta, que já atribui ali um estereótipo para a mulher, mostrando, então, desde lá, uma objetificação. Lembrando que o nosso Código Penal ainda é o de 1940, em que pese tenham, claro, as evoluções legislativas dentro dele. E o nosso Código de Direito Civil era de 1916 ou 17 e foi até 2002. Né? Então, assim, a gente ainda tem esses reflexos de toda essa questão cultural dentro das nossas casas, em que pese os avanços que tivemos. E aí, é claro, que apesar dessa realidade, apesar dessas conquistas, ainda temos alguns desafios bastante significativos, e um dos que eu considero mais urgente é o combate à violência doméstica e familiar. Porque se nós temos essa dificuldade da autonomia, que ainda temos, gente, ainda temos, não dá para fazer comparação. O homem jamais pode se comparar em relação à mulher nesse aspecto, porque de nós é exigida uma competência muito maior, uma qualificação muito maior, para que a gente possa
se inserir e se colocar em determinados espaços no mercado de trabalho. E quando há uma possibilidade, quando há uma vaga e um homem e uma mulher disputando, a preferência não é da mulher. E eu vou dizer para vocês a razão. E é uma razão, Fábio, que toca na diferença que você falou que nós não conseguimos mudar. A razão principal é o fato da mulher, da maternidade. Uhum. Porque quem carrega ainda essa missão quase que exclusivamente da educação dos filhos é a mulher, quando não deveria. Quando não deveria. Porque o fato de uma mulher gerar um filho, o fato dela carregar no seu ventre uma vida, não significa que a responsabilidade sobre aquela criança que foi planejada ou não planejada, mas feita a dois, concebida, é dos dois. E hoje, se a gente for olhar, a gente vai fazer ainda uma live sobre isso, o percentual das mães solos nesse país é assustador. De pais que não se responsabilizam. Então, tivemos avanços? Tivemos. Tivemos a lei do divórcio, que também demorou para acontecer, né? Que veio só em 77, até então se falava em desquite, e ainda tinha uma série de fatores e percalços para que a mulher conseguisse sair de um casamento. Não tínhamos, nem se cogitava falar em questão de violência. Nós tivemos a Lei Maria da Penha só em 2006. E mesmo a violência psicológica veio tipificada depois ainda. Então, tivemos uma longa caminhada e ainda estamos nesta conquista por direitos que deveriam ser inerentes. E eu vou dizer para vocês que nem deveria existir uma Lei Maria da Penha. Não deveria. A Lei Maria da Penha não é uma lei que veio para ficar. Ela veio para desconstruir esse comportamento estrutural machista em que a mulher é subjugada, em que ela é colocada num papel de coisa, porque nem objeto, porque objeto às vezes a gente cuida mais, e para ser uma passagem. Mas nós estamos com ela aí, vai fazer 20 anos, ano que vem, da Lei Maria da Penha, e o que nós evoluímos desde então, se as nossas estatísticas de feminicídio estão lá em cima? O que nós ainda precisamos mudar? Nós hoje, trazendo aqui um pouco para o campo do direito, já que estamos falando das leis, desses avanços legislativos, nós temos um protocolo que se chama Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, que é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que veio também para forçar, eu vou usar esse termo, que eu acho que ele é mais cabível mesmo, com que aqueles que operam, com os atores, que os atores processuais tenham um olhar de gênero para questões que envolvam mulheres. E aqui eu não estou falando só como se não fosse nada, não, né? Mas eu não estou falando da parte criminal. Eu estou falando também das varas de família, em que a gente vê, e eu falo porque também trabalho nessa área, mães sendo desqualificadas, desprezadas, ridicularizadas, culpabilizadas e invisibilizadas dentro da sala de audiência, em processos de guarda, em processos de divórcio, em processos de alimentos. Por quê? Porque tem um homem que está julgando? Nem sempre. Às vezes é uma mulher que está julgando, às vezes é uma mulher que está no MP dando parecer, às vezes é uma advogada que está do outro lado. Porque o machismo, ele permeia toda a nossa existência, ele permeia a vida de todo mundo, de homens e de mulheres. E se a gente não tiver esse olhar de gênero, essa leitura, e ainda com o recorte, que acho bem importante pontuar aqui, Fabio, eu queria depois ouvir a tua opinião, que a minha história, o meu lugar nessa lente de gênero não é o mesmo que o lugar de uma mulher negra, por exemplo, numa lente de gênero. E eu
tenho que fazer essa leitura com esse olhar. Para que eu possa, de fato, ter uma equidade. Para que eu possa, de fato, dar uma resposta justa. Para que eu possa, de fato, atender a esse protocolo com perspectiva de gênero. Não adianta eu ter um protocolo e eu continuar olhando com as minhas lentes do lugar de privilégio em que eu me encontro. Eu tenho que ter um recorte que é de classe, um recorte que é de raça, um recorte que é, inclusive, de Estado Civil. De Estado Civil, Luciana, como assim? De Estado Civil, sim. Porque é muito diferente a realidade de uma mãe solo de uma mulher que partilha as questões domésticas e financeiras da sua família. Então, todas essas questões, eu acho que, e nesse aspecto, se você me pergunta hoje, a lei que eu julgo mais importante, depois da Lei Maria da Penha, porque eu acho que a Lei Maria da Penha ela é imprescindível ainda, que eu pense que ela deva ser passageira, que eu queria muito que ela fosse, é o protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero. Porque só a Lei Maria da Penha não bastou. Que não adianta eu ter uma lei que me confira direito se na hora de eu aplicar eu não enxergo aquela que está do outro lado com as lentes da realidade dela e não as minhas. Eu queria até ouvir um pouquinho de você, Fábio. Eu vou colocar aqui na tua fala, vou voltar um pouco na tua fala aí, porque primeiro eu vou trazer, não sei se todo mundo sabe, deve saber porque trabalhei com isso, né? Mas o tema de 2025 do Dia Internacional da Mulher, acho que é importante a gente trazer aqui, é para todas as mulheres, meninas, direito, igualdade e empoderamento. Por que eu estou colocando isso? Porque você tocou em dois pontos que eu acho que cabe aqui trazer. Um é finanças e o outro é política. E isso fala muito desse tema, né? Porque quem é que vive sem dinheiro? Ninguém vive. Quem faz as leis no nosso país? Então, para trazer o direito, né? E ainda são universos preponderantemente masculinos, a gente já trouxe aqui, mas eu estou falando especialmente também das finanças, porque quando você vai querer entender um pouco mais sobre finanças, o mercado financeiro, ele é preponderantemente masculino. Quando você vê, mentaliza aí a cena da Bolsa de Valores, são homens. Nós temos mulheres hoje também na Bolsa de Valores. A Mas maioria é por homem. isso que eu falo que é preponderantemente. É um E isso espaço que ainda é. Sim, por isso que eu falo que assim, nós somos tímidas ainda quando se fala de finanças, porque como você bem colocou, nós aprendemos a lidar com o dinheiro, foi nos ensinado? Não foi, né? Então, cabe aqui essa reflexão do que de trazer para nós como seres humanos assim e como educadores, porque todo mundo que tem filho, né, ou que trabalha dentro da área da educação, ter esse olhar voltado para a educação financeira, de ensinar sobre isso. Por quê? Porque isso nos traz um empoderamento, uma segurança de como fazer, né? Então, eu queria fazer esse recorte aí dessa tua fala, chamar a atenção para isso. E você também colocou a questão relacionada ao gênero, que sem dúvida alguma, e quando a gente também traz esse recorte do gênero, você tem que levar em consideração o contexto.
Porque quando a gente fala de mulher, a gente já sabe que é difícil, né? E aí eu já volto um pouco mais, né? Porque falando ali das finanças, quando você fala de mulher e fala das finanças da mulher negra, é mais difícil ainda. Nossa, é muito mais porque, além de tudo, a gente não pode esquecer que nós temos um passado que não é tão distante, que é escravagista, É. que colocava essa mulher no lugar de servidão absoluto em vários aspectos, inclusive no aspecto sexual. Em vários A gente não aspectos. vai adentrar nesse tema, mas Uhum, o fato é que não podemos ignorar isso. uhum. Ela tinha que servir ao seu senhorio de diversas formas, Sim, inclusive sexualmente. inclusive sexual. E aí vem para esse papel da objetificação da mulher, Uhum, uhum. porque esse era o lugar da mulher negra, e veja que era do conhecimento, muitas vezes, da mulher branca que estava lá na... Então, é toda uma violência que é normalizada e institucionalizada ali naquele contexto. Uhum, uhum. E o E movimento, até, Fábio, colocando isso, eu acho importante só fazer um adendo, hum, porque o movimento feminista, quando ele surgiu de mulheres brancas que reivindicavam o direito de trabalhar, que reivindicavam o direito de votar, que reivindicavam os seus direitos. Mas ele era um movimento inicialmente elitizado, porque essas mulheres estavam no lugar de privilégio se compararmos elas com essas outras mulheres negras que eram uhum, escravizadas, que eram exploradas e que eram usadas, inclusive, sexualmente pelos seus senhorios. Então, veja, por isso tem as diversas ondas que vieram para que a gente pudesse ampliar esse olhar de uma maneira plural. E é por isso também que eu trago para o contexto de hoje em relação ao protocolo com perspectiva de gênero. Porque não basta que eu aplique ele de maneira indistintamente sempre que houver uma mulher do outro lado no processo, porque eu tenho que olhar as peculiaridades que envolvem essa mulher. Quantas ainda hoje podem achar sério que ainda hoje, sim, ainda hoje, que param de trabalhar quando casam para cuidar dos filhos e para cuidar da casa, porque nós ainda também passeamos pela questão da romantização do casamento, do amor romântico, de vai ser para sempre. E aqui, gente, eu quero colocar para vocês, eu não sou uma incrédula, mas eu sou uma realista. Ninguém casa querendo que acabe amanhã. Ninguém casa querendo divorciar. Mas a gente não pode ignorar que isso pode acontecer. Então, se alguma mulher hoje me procura e me pergunta o que eu penso sobre isso, eu vou dizer: jamais abra mão da tua independência, da tua luta pela independência, ainda que você ganhe pouco, mas nunca abra mão desse espaço, porque ele foi um espaço que foi arduamente conquistado e que nos processos de divórcios, e eu preciso falar isso porque eu vejo isso, essa mulher acaba depois dificilmente ou tendo dificuldades para reingressar no mercado de trabalho, acaba sendo revitimizada dentro dessa situação, inclusive no sistema de justiça, porque já ouvi juízes, juízas dizendo, mas parou de trabalhar porque quis. Então, essas questões a gente não pode ignorar, porque elas fazem parte de um contexto real. uhum. E aí tá lá, tipo, o filho cresceu, o filho vai fazer a vida dele, e você tá ali. Então, assim, a responsabilidade pela educação, pela criação, pela condução dos filhos, ela é de ambos. É claro que isso é um mundo ideal, porque a gente sabe que no real, como eu mesma disse, há milhões de mães solos por aí que estão cuidando dos seus filhos sozinhas. Mas é preciso a gente falar sobre isso para despertar essa consciência. Com certeza, até para trazer
como eu coloquei E anteriormente. só Aí é uma um questão. adendo da questão, você falou da questão financeira, Fábio. Tem uma Uhum, outra questão que eu acho que é importante, que é atrelada a essa questão financeira, que é o problema da inserção da mulher no mercado de trabalho. Porque as taxas de desemprego, se você for pegar o último censo, você vai ver que elas são mais altas em relação às mulheres do que aos homens. Os salários continuam sendo menores, mesmo dentro das mesmas funções e qualificações. As dificuldades de crescimento profissional ainda seguem. Numa disputa ali por espaços de poder e de decisão, a mulher continua sendo preterida pelas razões que já elenquei aqui. Então, há várias questões que permeiam esse universo e que contribuem para que seja mais difícil da gente avançar. são diversas questões aí que a gente traz, Lu, mas é importante essa reflexão porque todas elas podem iniciar aí uma grande mudança a partir do nosso cotidiano, cada um ali individualmente nas nossas casas, nos nossos lares, trazendo esse olhar, né, que mudou o contexto. A mulher está no mercado de trabalho, a responsabilidade da casa e dos filhos é tanto da mulher como do homem, né? Então, assim, quando eu falo, parece fácil, né? Mas não, porque temos uma cultura que está inserida e aí a gente muitas vezes nem percebe como a gente age, né? Então, vale a reflexão de cada um para ir mudando aos poucos, para que a gente tenha um mundo melhor para as pessoas que ficarem aqui. Para que a violência, e aí eu quero entrar um pouquinho nesse contexto que a gente falou pouco, né? Mas como a nossa live fala, né? Entre o medo e a esperança, né? Entrar um pouquinho nesse contexto, porque eu acho que cabe aqui a gente falar das questões de gênero, né? Quando a gente fala aí da mulher, a grande diferença que tem, a gente já trouxe isso aqui, mas que mulher que já não passou por uma situação de ter medo de caminhar na rua, por exemplo, né? Sabe, até eu preparei aqui para fazer no final uma mensagem, mas antecipando, é difícil a gente comemorar o Dia Internacional e comemorar as conquistas e os avanços que nós tivemos quando o número de feminicídios no último ano aumentou. Em 2024, nós chegamos ao número de 1.467 vítimas de feminicídio. Uhum. Esse resultado é o maior desde a criação da lei, que é de 2015, que inicialmente colocou como uma qualificadora no crime de homicídio. Depois nós tivemos uma nova alteração legislativa, onde nós temos aí hoje o feminicídio como um crime próprio, com aumento de pena, que foi bastante comemorado, né, porque é um avanço para a gente. Mas o fato é que termos essas alterações legislativas sem termos uma resposta efetiva, célere, séria do sistema de justiça, não vai ter lei que vai dar conta de salvar a gente. Não vai. Porque a gente vê nos próprios noticiários, não sou eu que estou inventando, basta você abrir um Google e dar um Google ali, todo dia você vai ter uma mulher vítima de feminicídio. E algumas delas com a agravante de estar com uma medida protetiva. E aí a vítima vai perguntar, tá, doutora, eu estou com a medida protetiva, isso me garante, isso assegura que eu vou ficar bem, que eu vou ficar viva, que eu vou sobreviver? E você ter que olhar para a vítima e falar, não, não te garante. Então nós precisamos ainda de políticas públicas efetivas
que, de fato, assegurem a vida dessas mulheres. Aqui a gente está falando daquele bem que é o maior de todos. Mas se nós continuamos ainda com as piores estatísticas desse país, mesmo com todo esse avanço legislativo, é porque o problema não está na lei. Avançamos em alguns aspectos, ainda precisamos avançar em outros, precisamos de representatividade política? Sim. Precisamos de mais mulheres? Sim. E eu peço a vocês que nas próximas eleições observem isso. Não só pelo gênero, mas também pelas pautas trazidas por aqueles que se colocam como candidatos. O que essa pessoa defende? E investiguem, gente. Nós temos hoje, meu Deus, toda a possibilidade de investigar a rede social, está tudo ali, ao alcance das nossas mãos. Investiguem para ver se aquilo que está no discurso corresponde àquilo que está na prática. Porque também há muitos e muitas, infelizmente, que usam dessa pauta de direitos das mulheres para alavancar posições de poder. Então, se atentem a isso. Quem, de fato, sustenta na prática aquilo que sobe no palanque para falar. Porque falar qualquer um fala. Mas não é isso que vai mudar a nossa vida, não é isso que vai salvar a gente. A Regina aqui escreveu, com certeza o trabalho de vocês já é um passo para que o tema deixe de ser um tabu. Muito obrigada, Regina. Agradeço você, agradeço a sua participação aqui. A Sula, a punição deve ser mais forte contra agressores. Pois é, Sula. A punição tem que ser também, eu concordo, tivemos alguns avanços em relação a isso, né? Como eu falei, o próprio crime de feminicídio teve um aumento significativo na sua pena, no seu regime. Algumas outras questões, nós tivemos algumas alterações legislativas em 2023, 2024, que impactaram a Lei Maria da Penha, que impactaram o Código Penal, o Código de Processo Penal e a própria Lei de Execução Penal, em relação a normas protetivas para a mulher. Mas só termos as normas, elas não nos garantem na medida em que nós precisamos de políticas de incentivo, nós precisamos de amplitude nos espaços de trabalho. Por quê? Porque muitas mulheres permanecem nesses relacionamentos porque elas não têm como se manter ou manter os filhos fora dessa relação. Então, aí entra também a questão do mercado de trabalho, que a Fábio colocou, né, a questão financeira, e que pesa bastante para uma mulher, e pesa. Entra a questão de que da celeridade judicial, quantos processos que eu entrei e não dei sequência porque prescreveram. Prescreveram na mão, no balcão do judiciário. E isso que reiteradas vezes peticionando para dar celeridade, e aí vem sempre a mesma resposta de que o judiciário está soberbado. Mas, gente, a vida tem que ser prioridade. Mulheres estão morrendo, essa estatística é altíssima. Enquanto não mudarmos esse contexto, enquanto não tivermos esse protocolo com perspectiva, para julgamento com perspectiva de gênero, cumprido na prática, nada vai mudar. E quando falo em cumprimento, é o olhar, é a celeridade, é não deixar para amanhã. Porque se tem mulheres que estão morrendo, apesar das medidas protetivas, o Estado está falhando. E quando falo isso, eu falo em todos nós também, porque a sociedade está falhando. Uhum. A Sula colocou aqui, Carrasco, seja bem-vindo, meu amigo querido. Existem muitos fatores, né? Não sei se essa palavra certa, qual foi aqui? Da punição? Não, Sula, tá certo. A gente precisa ter uma punição efetiva, mas eu vou te dizer que muitos saem, e até porque hoje é ínfima a penalidade por um crime de ameaça, por exemplo. Né? O sujeito que ameaça uma penalidade ínfima e ainda precisa de representação da vítima. E que muitas vezes não representa porque tem medo, porque tem
medo, porque não confia na resposta judicial, porque tem receio de ser revitimizada dentro desses espaços. Então, as arestas que precisamos aparar ainda em relação aos próprios direitos que nos foram conferidos são muitas. Fábio, não sei se você quer fazer mais alguma colocação. Eu quero fazer uma colocação sobre a questão financeira aí que a gente já colocou, eu sei, mas eu quero te dizer que quando eu falo de questões financeiras, eu não falo de números, eu falo de impactos emocionais relacionados ao aprendizado mesmo da mulher sobre o dinheiro, né? Porque como muitas de nós não foi ensinada a esse olhar de prover, né? Quando chegamos na vida adulta, isso pode trazer diversos impactos, né? Como uma insegurança tremenda, uma ansiedade, né? Por não saber, pelo fato de não saber. E aí também vem uma culpabilização e até se dar conta de que, ué, mas você não sabe, não é porque você não tem o conhecimento, mas é porque não te foi ensinado isso, né? Então, e aí muitas vezes também vem questões de não ser merecedora de, né? Porque dentro de uma família pode ter ali uma única mulher no meio de homens e todo mundo sabia. E somente a mulher não. Então, eles podem, eles sabem, eles merecem, eu não. Então, aqui eu estou dando alguns exemplos, mas que as questões emocionais relacionadas a isso, que impactam muito a mulher. Impacta o homem também, sim, sem dúvida, mas mais a mulher por uma questão cultural, né? Uma questão patriarcal. Então, A chamar questão de atenção. sobrevivência, Fábio, porque a gente precisa de dinheiro para viver. E aí eu Não, acho que sim, mas faz todo sentido isso que você colocou, uhum, da mulher, na verdade, como ela é ensinada, ela é a cuidadora, ela não é a provedora, né, uhum, culturalmente falando ali, o modo como nós aprendemos e começamos a lidar com o financeiro, ele é emocional, ele não é racional. Ele é regido pelas nossas emoções. uhum. Né? Não é algo que vem para a gente natural, é algo que a gente tem que desconstruir para daí construir. E isso impacta muito mais, não que para o homem não possa ser, mas impacta muito mais, né, a mulher de modo geral. Pela, por isso que eu falei, pela questão cultural, porque nascemos aí, fomos criados numa sociedade patriarcal. Então, esse olhar, né, para a questão financeira, esse olhar emocional, fala muito de quem nós somos, né? E dos impactos no ambiente em que crescemos e vivemos. Então, só queria trazer esse recorte aí. Perfeito, Fábio. Perfeito. E uma observação que eu gostaria de fazer a despeito de toda a evolução que nós tivemos é que hoje há uma regulamentação já no sentido das delegacias especializadas e do atendimento 24 horas por essas delegacias, o que, infelizmente, ainda não ocorre na maior parte das delegacias do nosso país, quando existentes, porque não são todos os lugares que têm uma delegacia especializada. Então, isso impacta bastante, porque tendo uma delegacia especializada, a gente já ouve bastante relatos, e eu falo isso dentro dos atendimentos que eu tenho, de hostilidade neste ambiente que já é especializado. Agora, imagina se não temos. E a outra questão, especialmente naqueles municípios menores, né, do interior e tudo mais, é a questão do atendimento ser realizado ainda em horário comercial. Não é brincadeira daí, né? Porque até nisso impacta, Fábio, porque daí essa mulher que está sofrendo uma violência em casa precisa faltar no trabalho ou atrasar no trabalho para poder ir na delegacia. E aí chega lá, é desacreditada, é revitimizada, muitas vezes assim, mas sério, só por isso?
Não, mas isso não é violência, porque ainda temos esses entraves, a própria violência psicológica traz um estigma gigantesco por conta de questões de condutas que são normalizadas culturalmente, né? Então, temos muita coisa ainda para avançar, para quebrar, para poder desconstruir, para que a gente possa caminhar rumo a uma equidade, ou pelo menos para que a gente possa caminhar mais tranquila, né? Porque como nosso tema aqui, né, medo e esperança, para que a gente possa ir diminuindo um pouco o medo e aumentando um pouco mais a esperança, a gente precisa de algumas ações, e elas têm que começar sim no Estado, para que a gente possa ir fomentando. Com políticas públicas a gente pode ir criando outros paradigmas. Eu vou usar um exemplo aqui que absolutamente não tem nada a ver com o nosso tema, tá, gente? Nada a ver. Mas sabe por quê? Porque é uma coisa que me impactou na minha adolescência. Aqui em Curitiba, quando teve a campanha de educação do lixo reciclável. A minha infância também. Porque eu aprendi ali a separar o lixo. E isso partiu de uma política pública. Então, sim, é possível mudar um comportamento, ainda que você tenha feito a vida toda de um jeito, porque foi daquele jeito que você aprendeu. Mas não há investimento. E nós tivemos, infelizmente, no governo anterior, e aqui não é uma questão política, a gente é uma questão de olhar de gênero, nós não tivemos um incentivo financeiro que fosse adequado para o tratamento dessas pautas em relação aos direitos das mulheres. E, sobretudo, por conta da questão da violência. Fábio, não sei se você quer fazer mais alguma consideração aqui. Não, eu acho que a gente colocou bastante coisa aqui no momento, não. Que nós passamos aqui já do nosso horário. Sim. E eu quero fazer, gente, para quem está aqui ainda com a gente, não sai, fica aqui. Vou fazer, antes de ler a nossa mensagem final, que você sabe que eu adoro fazer uma mensagem finalzinha, para a gente poder refletir depois, para vocês poderem trazer aqui também as suas impressões, comentar, divulgar, compartilhar, enfim, criticar, trazer outros apontamentos, trazer sugestões de temas, a gente é super aberto. Eu vou fazer o sorteio, então, do livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Para quem não leu ainda, eu li, a Fabiana também leu. É um livro maravilhoso e ele não diz tanto sobre a morte como ele diz sobre a vida. É um livro assim, que indico muito de olho fechado, e é por isso que que a gente realmente adquiriu ele com a intenção, como nosso propósito no Entre Irmãs é falar sobre questões de comportamento humano, de direito, de psicologia, mas é também tocar a vida das pessoas de alguma forma, poder transformar um pouco o mundo da forma num lugar melhor. E aí esse livro foi o nosso escolhido dessa vez para sortear. E quem está participando do sorteio, são poucas as pessoas, vocês têm que estar atento lá, gente, tem que estar atento na página, ver qual era a fotinha do sorteio e tudo mais. Não é todo mundo que está concorrendo, porque poucas pessoas colocaram lá seu nome e seguiram as regrinhas, que era marcar alguém, era compartilhar nos stories e não lembro mais o que. Enfim, para conferir, meu sorteio aqui, gente, é a raiz, tá? Que é raiz do negócio. A Sula, dá para ler? Sula, você tá aqui. Sim. Sula tá sempre nas nossas lives, estou dobrando aqui o bilhetinho. Gustavo, você vem aqui me ajudar a sortear? Para não acharem que tem chumbo. A Agatha, dá para ler aqui a Agatha. Eu dobrando os papelzinhos. A Dani Almeida, sempre tem só 4 aqui concorrendo. A Dani Almeida. Ó, gente, próximo sorteio, vocês fiquem ligados que vai ser livro bom. E a Letícia Parucker, que mandou uma mensagem para mim. Não tá na live essa bandida, ela me mandou uma mensagem que se ela não ganhasse é porque tinha Xuxa. Bom, vamos lá. Gustavo, pega aqui. Tá aqui, ó, gente, bem raiz o meu sorteio. Tá aqui os papeizinhos. Gustavo, tira um e lê.
lá. Tchá, 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 tchá. Letícia. A Letícia Parucker não tá na live. Bandida falou que ia ter chuncho se ela não ganhasse e ela ganhou o livro bom. Letícia, depois você me passa teu endereço para que eu possa enviar para você o livro e eu tenho certeza que vai ser uma leitura mega prazível. Eu quero agradecer a todos vocês. Vacilou, Teia, vacilou total. Mas vai ter outros. Vai ter outros, aguardem, teremos bons livros aí de sorteio no Entre Irmãs. Como vocês sabem, gente, eu sempre gosto de finalizar com uma poesia ou com um texto. E hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu escolhi usar as minhas vivências para deixar uma mensagem final e propor uma reflexão para vocês. Quando nós escolhemos esse tema, eu e a Fábio, entre a esperança e o medo, eu me debrucei a pensar sobre o sentimento que despertava em mim essas duas palavras. Eu vou começar pelo medo, que atravessa a vida das mulheres de um modo tão avassalador em circunstâncias impensáveis para um homem. Medo de andar na rua sozinha, independentemente do horário. Medo de não conseguir chegar bem em casa. Medo de voltar para casa. Medo de viajar desacompanhada. Medo de usar mini saia no ônibus lotado. Medo de tomar um drink batizado. Medo de denunciar uma violência e ser desqualificada e culpabilizada. Medo de não conseguir dar conta da dupla e às vezes tripla jornada de trabalho, estudos e cuidado com os filhos. Medo de falhar como mãe. Medo de terminar a vida sem ter se encontrado, sem ter se acolhido e sem ter se amado. Porque passamos tempo demais buscando corresponder às expectativas alheias de quem nos mede com réguas distorcidas, cruéis e muitas vezes injustas. Medo de virar um número nas páginas sangrentas do feminicídio. Com tantos medos, é possível esperançar pelos dias em que seremos vistas, ouvidas, respeitadas e valorizadas por sermos quem somos? Todos os dias, mulheres continuam sendo violentadas e violadas em seus direitos mínimos em decorrências de comportamentos validados socialmente, como o machismo, a misoginia e a ideia de supremacia do homem em relação à mulher. Para além dos discursos e das inovações legislativas, a minha esperança é de que a mulher encontre seu lugar de igualdade, autonomia, liberdade e respeito, que por ora seguem apenas no papel. A minha esperança é de que elevemos as estatísticas no mercado de trabalho, nos espaços políticos e em cargos de decisão. A minha esperança é de que possamos caminhar livremente pelas ruas e de que tenhamos um lugar seguro onde repousar nossas alegrias e o nosso cansaço. A minha esperança é algum dia ouvir o meu filho contar para os meus netos e netas, que se Deus quiser um dia terei, que as lutas e os sacrifícios da mãe dele não foram em vão. Eu tenho uma gratidão profunda por muitas mulheres que vieram antes de mim e que abriram caminhos onde não podíamos passar. Eu tenho um orgulho imenso de mulheres incríveis que me cercam e há um pouco de cada uma delas dentro de mim. Nós somos força, empatia, determinação, valentia e sobrevivência. Não vamos deixar que o machismo estrutural, cruel e muitas vezes invisível cale a nossa voz e nos impeça de prosseguir. Não sejamos coniventes com aqueles que nos oprimem. Por vocês, por nós, pelas que estão e pelas que ainda virão. Sejamos a esperança, soprando o medo. Aqui eu finalizo a nossa live, desejando a todos vocês uma excelente semana, que esperamos vocês na próxima terça-feira, onde nós vamos falar sobre etarismo. Quero agradecer a presença de vocês e dizer que eu estava com saudades, porque eu não participei da live semana passada, e
Mas que é sempre muito bom. Vocês já fazem parte do meu cotidiano e cada tema que eu e a Fábio pensamos aqui, acreditem, a gente faz reunião antes, a gente discute os temas, cada tema é pensado, construído para poder levar não só informação, mas um sopro de esperança e de dias melhores para todo mundo. Fábio, é com você. É, primeiro eu quero, né, dizer parabéns para você, irmã. É, a Lu tem esse dom, e que bom que ela resolveu colocar aqui esse dom que ela tem da escrita, né, de transformar aí em palavras os sentimentos. E agradecer todo mundo, quero agradecer, agradecer por hoje e dizer que a gente está aqui, né, terça-feira, sempre que possível estamos aqui para trazer mais informação para cada uma de vocês, para cada um de vocês. E até semana que vem. Obrigada por hoje, irmã. Um beijo Beijo. muito grande para todos vocês. Muito obrigada, gente. E esse mês vai ser bem legal, porque nós vamos falar, é claro, de mulheres. Para mulheres. E para os homens que queiram também contribuir e mudar esse mundo para um mundo mais igual ou menos desigual. Beijo grande. Até a próxima terça. Tchau, tchau. Beijos, beijos, Sula. Beijo, Aline. Sula maravilhosa. Regina, muito obrigada. Ah, Marcos Carrasco, meu amigo, obrigada pela audiência, pelo prestígio aqui hoje, Teia, você sempre, mãezinha. E a todos e todas, eu não sei se eu deixei alguém de lado aqui, por favor, sejam sempre bem-vindos. E nós esperamos vocês na próxima terça. Beijão! Até logo. Tchau, tchau.